culto, eu quero pedir a você agora que você feche os seus olhos, que você coloque seu coração diante do Senhor e peça a Ele que Ele possa falar ao seu coração e que essa palavra a ser ministrada, ela possa falar profundamente aí no seu coração e possa te transformar, possa nos transformar de dentro para fora. Você pode orar agora junto comigo. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra será ministrada a nós hoje. E obrigado pela oportunidade que nós temos de poder ouvi-la. Muito obrigado. Te damos lugar, Espírito Santo, nosso querido amigo, para que o Senhor possa falar conosco e que essa palavra possa realmente nos transformar. Ah, Espírito Santo, estamos ansiosos para que o Senhor possa, então, revelar, transformar, possa iluminar o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, porque temos certeza que através da Tua palavra nós podemos ser transformados e isso acontecerá. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a frase que você ouviu na semana passada, eu quero fazer essa pergunta novamente para você. Vamos construir? Sei que a palavra da semana passada foi tão impactante, eu acompanhei as discussões nos life groups, sei que Deus fez algo muito, muito especial, realmente. É uma série agora que nós estamos iniciando, então com a base da semana passada, nós vamos continuar falando sobre edificação. Então essa série eu estou chamando de edificação. Um texto de 1 Pedro 2,5 que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pedro falando aqui a nós também, falando também nós, porque está falando de Jesus como a pedra angular. Então nós somos como pedras espirituais numa edificação de casa espiritual, de um templo espiritual onde a presença de Deus se manifesta. Esta casa está sendo construída, é a minha vida, é a sua vida espiritual. A palavra de Deus usa essa comparação de uma vida espiritual com uma construção, com uma edificação. Nós podemos dizer então que uma construção, ela tem o alicerce, ela tem também um momento ali que vai levantar as paredes, talvez bater uma laje ou colocar um telhado. Depois vem os acabamentos, mas tudo começa com o alicerce. E na semana passada nós falamos sobre a importância realmente de apoiarmos a nossa vida na nossa rocha eterna, que é Jesus. Ele é a nossa rocha. Então nós queremos caminhar um pouco mais quanto a isso. O texto principal está lá em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, uma parábola que Jesus nos contou, que diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, vieram as enchentes, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Nós aprendemos a semana passada, inclusive Lucas capítulo 6, fala essa mesma parábola, contando essa mesma parábola, diz que este homem, o homem sábio, ele cavou, abriu uma profunda vala para encontrar a rocha, para apoiar a sua vida. Então todos aqueles que ouvem estas minhas palavras, diz Jesus, e as pratica, é comparado a este homem sábio. Então nós aprendemos, eu quero só aqui contextualizar, nós aprendemos como identificar se nós estamos apoiando a nossa vida realmente em Jesus. Alguns aspectos, são quatro aspectos, e o primeiro não é porque nós somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, que nós não teremos desafios,
que nós não passaremos por momentos difíceis. Nós vimos aqui na parábola que Jesus contou que caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento bateu com violência contra as duas casas, a casa do sábio e a casa também daquele que era insensato. Mas a diferença está naquele que apoiou a sua vida, realmente a sua casa, a construção sobre a rocha, que nós temos uma certeza, e essa certeza foi uma declaração de Jesus para nós. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma garantia, uma promessa de Jesus para nós. Mas nós aprendemos também que nós devemos confiar em Deus, devemos confiar em Jesus. Mas para confiar em alguém, nós precisamos conhecer. E essa fala que Lucas captou aqui de cavar, de abrir profunda vala, está realmente em ter relacionamento com o Senhor. Para nós conhecermos o Senhor, nós precisamos de intimidade. Então nós precisamos buscar a presença de Jesus diariamente, criar realmente um relacionamento com o Senhor Jesus. Mas nós aprendemos também que a nossa fé não pode ser vacilante. Precisamos ser firmes, pois todo aquele que tem a mente dividida, ele vive de forma superficial. E todos aqueles que vivem de forma superficial, mais cedo ou mais cedo, será abalado, mais cedo ou mais cedo será realmente ali aquela água, a enchente, as circunstâncias da vida vai tirar essa pessoa do centro da vontade de Deus. Mas nós aprendemos também, na semana passada, que há um preço em seguir a Jesus. Nós não podemos ignorar isso. Há um preço a ser pago para todos aqueles que decidirem seguir e ser discípulo de Jesus. Muito bem. No verso 24 começa essa parábola dizendo: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras. Foi o que disse Jesus, estas minhas palavras. Mas que palavras são essas que ele havia dito? Que ele disse então, se você ouvir estas minhas palavras e praticar ela, a sua vida espiritual está sendo alicerçada sobre a rocha. Que palavras são essas? E é exatamente aqui onde eu quero entrar. Hoje eu quero entrar nessa palavra. Possivelmente nós não vamos esgotar o assunto hoje, mas eu creio que no outro domingo nós já vamos finalizar. Nós vamos começar hoje a aprender de Jesus. Que palavras são essas? Que ensinamentos são esses? Que nós podemos praticar e devemos praticar para que a nossa vida esteja apoiada na rocha chamada Jesus Cristo. Então vamos ver o contexto. Nós vimos aqui a parábola que está em Mateus capítulo 7. Nós vamos voltar aqui a alguns capítulos para nós entendermos o que Jesus estava dizendo a nós, está dizendo a nós hoje. Então vamos pegar o contexto desta época. Em Lucas capítulo 6, que fala o mesmo contexto de Mateus 7, e Mateus 6, Mateus 5. Então, ela conta que Jesus foi confrontado pelos fariseus, porque os seus discípulos estavam passando por uma lavoura, e eles estavam com fome, e eles colheram ali algumas espigas para comer, e os fariseus ficaram indignados e perguntaram para Jesus se eles não guardavam o sábado. E eles tinham colhido isso no sábado, e Jesus faz uma declaração tão maravilhosa. Jesus diz para eles: eu sou o Senhor do sábado. Jesus estava dizendo para eles: quem instituiu o descanso foi eu. Quando na criação do mundo, que vocês guardam sábados de forma muito religiosa, eu estava na criação do mundo. Eu disse a vocês para guardar, para descansarem no sétimo dia. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do descanso. Eu sou o Senhor que te dá descanso. Uma semana depois, Jesus estava na sinagoga ensinando sobre a palavra, e ali havia um homem com a mão mirrada. E Jesus então, isso era um sábado, Jesus chama aquele homem para o meio da reunião e cura aquele homem no sábado. É como uma afronta ali aos religiosos, porque os religiosos não aceitavam que fizesse nada no sábado. E Jesus confronta então a religiosidade deles, até a hipocrisia deles, porque Jesus pergunta para eles: se um boi seu cair numa vala num sábado, você não vai tirar?
Eles queriam colocar sempre um jugo na vida dos outros, mas não estavam dispostos realmente a viver aquilo que a palavra de Deus pregava. Então eles ficaram indignados porque Jesus curou no sábado e Jesus fez exatamente isso, provocou ali a vida deles para que eles pudessem parar e pensar se aquilo que eles estavam fazendo era só cumprindo um ritual ou se realmente fazia parte do coração deles. Porque Jesus, ele disse para os judeus, Mateus capítulo 5, verso 17, não pensem que eu vim abolir a lei, não, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Jesus não estava para descumprir a lei não, mas queria, na verdade, trazer para o coração de todos aqueles que estavam ouvindo aquela palavra, a realidade mesmo de como eles deveriam viver, porque Jesus estava cumprindo ali uma palavra que foi profetizada pelo profeta Jeremias. Está em Jeremias capítulo 31, verso 33, que diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escrevereis nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jesus, o Pai, o Espírito Santo, não queria somente ter uma nação religiosa que cumpria todos os ritos, obedecia a todos os mandamentos, mas esta palavra não estava no coração. Jesus estava levando agora o povo a deixar que a palavra penetrasse no coração e fizesse parte realmente da vida deles, que a palavra enchesse a vida deles. Então as atitudes que fossem tomar, seja de obediência à palavra ou não, seria uma expressão do coração. Então Jesus ele veio para colocar a lei dele no mais íntimo do meu e do seu coração. Escrever essa lei não em tábuas de pedra mais, mas na tábua do nosso coração. Então aí a nossa vida realmente vai ser uma expressão da palavra de Deus que vive em nós. Jesus entra profundamente ali no confronto com aqueles homens. Uma multidão estava ouvindo Jesus quando ele disse isso. E ele cita então agora a lei e os preceitos da lei em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. E ele começa então a dizer para eles, eu quero mostrar para vocês o que realmente é cumprir, o que o Pai espera de todos vocês. Então ele entra agora em Mateus capítulo 5, verso 21. Então, aquilo que eu vou dizer agora está linkado à parábola, quando Jesus disse, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Agora nós vamos entrar exatamente naquilo que Jesus estava dizendo. Mateus capítulo 5, verso 21, Jesus começa a dizer, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Agora Jesus começa várias comparações. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Vocês ouviram o que está escrito na lei, que foi dito por Moisés. Vocês ouviram. Então ele começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês, agora Jesus dizendo, mas eu porém vos digo, vocês ouviram o antepassado? Agora eu vou dizer, eu vou levantar a régua, eu vou mostrar para vocês realmente o que é ter a palavra cravada no coração. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus entra agora num confronto, porque muitos daqueles fariseus que se gabavam em obedecer à lei, e quando fala de fariseu, era uma seita tão rígida que obedecia tudo, eles davam o dízimo até do cominho, eles eram exatamente, eles queriam cumprir até a vírgula da lei, mas dentro do coração. Jesus até chamou eles de sepulcro caiado. Por fora, ele era algo muito bonito, mas dentro estava podre. A palavra não estava no coração. Disse agora para o povo e para esses fariseus, para os entendidos da lei, eu digo a vocês, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Vocês ouviram, se matar literalmente uma pessoa, vocês serão julgados, mas agora eu digo, se você irar contra alguém,
Se você deixar a ira entrar no seu coração contra alguém, você já cometeu um homicídio. Uau! Jesus agora entra em algo muito mais profundo, ele eleva o nível de compromisso agora com a palavra de Deus muito forte. Em Salmos capítulo 4, no verso 4, diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Reflete em vosso leito e acalmai-vos. Aí Paulo pega esse salmo ensinando aos Efésios, a igreja dos Efésios, no capítulo 4, verso 26 e 27, ele usa esse mesmo salmo para ensinar a igreja, e diz assim: quando vocês ficarem irados. Por que Paulo está falando quando vocês? Porque é natural do homem se irar, não é verdade? Você já se irou contra alguém? Com certeza que sim. Então ele diz quando vocês se irarem, não diz se vocês se irarem, mas quando vocês se irarem, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Quando vocês se irarem, quando algo acontecer no seu coração, que a ira subir no seu coração, não deixe essa ira crescer, apazigue a sua ira. E ele termina dizendo que no verso 27, e este verso de Efésios 4, 27 é um dos versículos da minha vida, que o Espírito Santo fica o tempo todo falando na minha mente, no meu coração, e diz: não deis lugar ao diabo. Por quê? Paulo está escrevendo aos Efésios isso, porque a ira pode ser uma janela, pode ser uma porta que se abre para que Satanás possa entrar na vida de alguém e através dessa abertura chamada ira, ele possa cumprir o plano dele. Qual é o plano dele? João 10:10 diz: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então a ira, nós não podemos deixar a ira crescer, porque se a ira estiver no nosso coração, se nós nos irarmos contra o nosso irmão, nós seremos sujeitos a julgamento, o mesmo que matar alguém, o mesmo que ser homicida. Isso é muito, muito sério. Jesus está levando aqui o nível do ensinamento dele, daquilo que ele espera de nós, para algo muito alto, muito alto. No verso 22 diz assim: também qualquer que disser ao seu irmão raca, essa palavra aqui é uma expressão de desprezo, dizendo tolo, né? A tradução literal é tolo. Qualquer que disser ao seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, em outra versão diz idiota, qualquer que disser louco, idiota, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Você está compreendendo a profundidade do que é realmente a palavra de Deus, daquilo que Deus espera de mim e de você? Talvez você já esteja aí no seu lugar pensando: por isso que eu disse que é muito difícil servir a Deus. Quero dizer para você que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer a voz do Senhor e os mandamentos dele. Inclusive Jesus diz: você quer saber quem realmente me ama? São aqueles que obedecem os meus mandamentos. E nós estamos estudando aqui alguns mandamentos de Jesus. Queridos, então, nós vimos aqui que a ira, se ela entra no coração, ela logo vai enchendo o coração dessa pessoa irada, vai movendo ali como um fermento, vai se expandindo dentro dela e logo vai sair pela boca algumas palavras. Você conseguiu conectar aqui de não se irar, e qualquer que disser ao seu irmão tolo ou idiota está sujeito ao fogo do inferno, pode perder até a salvação por causa disso. Sabe por quê? Porque há poder de vida e morte na nossa língua. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Sobre a vida e sobre a morte. Mas, querido, você gosta de usar aí a sua língua, você gosta de falar, tome cuidado. Sabe por quê? A palavra de Deus continua dizendo: os que gostam de usá-la
comerão do seu fruto. Está dizendo que a nossa língua, as palavras que saem da nossa boca, ela vai gerar, sim, um fruto. E que fruto que nós vamos comer? Se nós darmos lugar à ira logo vai encher o nosso coração. E a boca fala do que o coração está cheio. No verso 23 diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar... Deixa eu dar uma pausa aqui. Tem um momento do nosso culto de celebração, e agora estamos distantes, com o online, mas um momento do culto que eu amo demais, é o momento da generosidade, onde nós podemos expressar a nossa generosidade, dizer para o Senhor: Senhor, Tu és Senhor da minha vida e eu amo ofertar na Tua casa. Eu dizimo ao Senhor porque o Senhor é dono de 100% da minha vida e eu Te reconheço. É um momento tão extraordinário, é um momento onde nós agredimos as trevas, é um momento onde nós dizemos para Mamon, dizendo: Mamon, você não é o meu pai é generoso e eu posso ser generoso também. Tem um momento mais gostoso do que esse? É um momento tão ímpar no nosso culto de celebração, e eu sei que agora você fez a mesma coisa, entregando as suas ofertas, os seus dízimos, transferindo aí, é um momento de alegria no nosso coração. Mas Jesus está dizendo aqui: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, se lembrar, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Queridos, um momento tão ímpar, um momento de adoração ao Senhor, um momento de apresentar diante do Senhor os nossos bens, as nossas ofertas, e Deus diz: para, não entrega nada. Se você se lembrar que alguém tem algo contra você, para tudo, deixa a sua oferta ali. Diz: Senhor, aqui está separado a minha oferta. Volta, reconcilia você com o seu irmão, procura reconciliar com ele. Depois você vem e entrega a sua oferta. Olha como Deus leva a sério a área de relacionamentos. Como Deus leva a sério. E continua dizendo a palavra de Deus: entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Jesus está dizendo: acerte os seus relacionamentos. Porque pode ser que os seus relacionamentos podem te levar para o tribunal e do tribunal para a prisão. Está falando de algo espiritual aqui. Em Romanos capítulo 12, no verso 17, Paulo escreve aos Romanos e diz: não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Em outras versões, o que depender de vós, tenha paz com todos. Não retribua mal com mal. Não tem como, queridos, vencer o mal com o mal. Não. O que depender de nós, o que for possível a nós, devemos ter paz com todos. Paz com todos. Jesus também fala sobre outra área, a área de vingança. Mateus capítulo 5, verso 38. Nós estamos falando aqui das palavras que Jesus disse, em Mateus, ali, capítulo 7, verso 24, ele começa a parábola dizendo: aqueles que ouvem estas minhas palavras. Nós estamos extraindo aqui que palavras são essas que Jesus disse. Mateus 5, 38 diz assim: vocês ouviram que foram dito aos teus antepassados, olho por olho, dente por dente, bateu, levou, falou, ouviu. Olho por olho, dente por dente, mas eu digo,
Agora Jesus diz, o meu mandamento é este, não resista ao perverso. Se alguém o ferir a face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Pastor, glória a Deus, já sei aquele irmão lá que tem aquela BMW, eu vou pedir emprestado, vou dar uma volta com ela, eu vou pedir um dinheiro para ele, porque a palavra de Deus está dizendo, não resista, empreste. A palavra de Deus está mostrando algo muito mais profundo do que isso, queridos. Está dizendo, vocês ouviram o que fora dito, olho por olho, dente por dente. Não é assim agora, a partir de agora. Agora o meu ensinamento é, dê a outra face. Não se vinguem. Inclusive Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 19, diz assim, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a sua ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Que palavra maravilhosa, aí você diz, ainda bem, eu estava irado mesmo, eu peguei essa ira, coloquei diante do Senhor, disse, Senhor, o Senhor é meu juiz, agora faz juízo contra aquela pessoa, contra aquela instituição, faz juízo agora, Senhor, eu vou sentar aqui e vou ver o Senhor destruir essa pessoa, eu vou ver essa pessoa ficando desempregada, eu vou ver o casamento dela acabando, eu vou ver ela morrendo, definhando, é isso que a palavra de Deus está dizendo? Não, está dizendo, não vingue-se, deixe a ira com o Senhor, porque a vingança é do Senhor, e diz o Senhor, eu retribuirei, eu julgarei. Aí Jesus fala, através de Paulo, que escrevendo aos Romanos, o Espírito Santo fala o quê? Ao contrário, de vez vingar-se, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque você fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Só tem uma forma de vencer o mal, não é com o mal, é com o bem. O mal com o mal há uma explosão. O mal com o mal é como se você pegasse ali, você está perto de uma fogueira e você diz, eu não gosto desse fogo, está me incomodando aqui, está me queimando e eu quero acabar com ele. E você pega então um balde de gasolina e joga naquela fogueira. Sabe o que vai acontecer? Uma explosão. Vencer o mal com o mal é exatamente isso, é jogar gasolina no fogo. Não se vence o mal com o mal, mas só tem uma forma de vencer o mal, é com o bem, é com o bem. Jesus, ele nos ensina isso. Esta é a vontade de Deus para nós, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Está alicerçando a sua vida sobre a rocha. E Jesus continua dizendo, Mateus 5,43, vocês ouviram o que fora dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem os que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus está dizendo, vocês ouviram que vocês devem odiar o seu inimigo? Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos.
Amem, amem. E Jesus diz, sabe por quê? Porque vocês precisam expressar qual é a natureza, de qual pai vocês são filhos. Que pai que você é filho? Expresse então essa filiação através das suas atitudes. Você e eu, nós precisamos ser diferentes. E Jesus usa a comparação aqui. Ele diz, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso. Talvez você não sabe o que é publicano. Publicano, na época, nem era comparado como gente mais na nação de Israel, porque era um traidor do povo de Israel. Ele os publicanos se juntaram aos romanos, se tornaram cobradores de impostos, extorquiam as famílias, cobravam os impostos, roubavam do povo. Eram agora uma segunda categoria de gente dentro da nação de Israel. E o Senhor está dizendo, sabe, até os publicanos, eles amam os que amam a eles. Se você só amar aquele que te ama, você não está fazendo nada diferente do que o mundo já faz. E diz ainda, e se você saudarem, se você conversar, se você der a paz, se você abençoar somente os seus irmãos, o que você está fazendo demais? Até os pagãos, aqueles que acreditam em muitos deuses, que não me conhecem, diz Jesus aqui, aqueles que não me conhecem, que não conhecem o Deus verdadeiro, eles fazem isso. Eles saúdam aqueles que eles conhecem, os amigos, eles fazem isso. Vocês não estão sendo diferentes de ninguém, se vocês não entenderem o que eu estou falando, porque diz, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Está dizendo, expressem o seu coração, o coração do seu Pai. Essas palavras aqui, que Jesus disse, é muito forte. Se você pegar depois daquela parábola que nós lemos, de Mateus capítulo 7, verso 24 em diante, termina aquele capítulo dizendo, as pessoas ficaram atônitas, olhando de boca aberta os ensinamentos de Jesus. Elas nunca tinham ouvido daquela forma. Jesus tem uma expectativa para a minha vida e para a sua vida. E começou aqui. Você quer construir a sua vida sobre a rocha? Você quer realmente, quando a chuva bater, quando a enchente vier, quando o vento soprar com violência contra a sua casa, ela continuar inabalável? Dê atenção. Ouça essas minhas palavras e coloque em prática. É fácil? Claro que não. Pela nossa vida, nossa carne, a natureza humana, é praticamente impossível. Eu imagino aqueles homens e mulheres ouvindo essas palavras e pensando, talvez, é impossível obedecer isso que Jesus está dizendo. É impossível, como nós podemos fazer? Mas Jesus já tinha o plano perfeito, o Pai já tinha o plano perfeito, e Ele nos deu o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo nós podemos sim obedecer e viver a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fantástica. Ela não é penosa, não é dificultosa para mim e para você, não. Deus não daria um mandamento para mim e para você que nós não pudéssemos realmente obedecer, não. Nós ouvimos aqui então sobre esses aspectos de amar o inimigo, de colocar realmente o coração em cada uma destas coisas, não somente obedecer por obedecer, mas viver a palavra. Mas em Mateus 5:27, Jesus diz agora, vocês ouviram o que fora dito aos antepassados, não adulterarás, mas eu vos digo. Agora essa vai ficar para a semana que vem. Nós vamos paralisar por aqui a palavra e na semana que vem nós vamos continuar a partir daqui.
Lembrando que nós estamos construindo, nós estamos edificando, estamos aqui captando a mensagem que Jesus liberou para nós de como construir realmente uma vida sobre a rocha, e Ele é a rocha, somente se nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecermos, e nós estamos aprendendo sobre isso. Mas creia que o Espírito Santo, Ele quer te ajudar. O Espírito Santo quer fazer a diferença na sua vida. Ele quer pegar você pela mão e dizer, você consegue, junto comigo é possível. Mas talvez você está ouvindo essas palavras, como o povo que estava ali ouvindo Jesus dizendo, é impossível servir a Deus. É impossível ser um cristão, olha como o que exige de mim. Mas eu quero dizer para você, há um poder liberado para a sua vida, para você viver toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá alegria. Então nós não fazemos isso com pesar, devemos fazer isso com alegria. E talvez você ouvindo essa palavra, nunca fez nem a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Quero dizer para você, Deus quer te levar para um outro nível. E agora você pode fazer a decisão por Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida. Porque nós lemos naquela parábola, a chuva vem, a enchente sobe, o vento bate contra a vida de qualquer pessoa, seja do cristão ou do ímpio. Mas a diferença é que a casa daquele que tem realmente a sua vida firmada em Cristo, que tem Jesus como o Senhor da sua vida, a casa continua firme e inabalável. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida a Jesus hoje. Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. Está afastado exatamente porque você não construiu a sua vida em Cristo. Agora é a hora então de voltar, cavar profundo e colocar a sua vida sobre a rocha Jesus. E eu quero orar junto com vocês. Eu quero desafiar você a orar aqui junto comigo esta oração. Diga assim, Senhor Jesus, nesta manhã eu decido realmente construir a minha vida sobre o Senhor. Eu te reconheço, Jesus, a minha rocha, a rocha eterna. E a minha casa será construída sobre o Senhor. Tu és o meu Senhor, o dono da minha vida. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor por mim, por ter dado o seu único filho para morrer no meu lugar, para que hoje eu pudesse ouvir essa palavra e eu pudesse me converter dos meus maus caminhos para os teus caminhos. Muito obrigado, Pai, por tamanho amor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor transformou essa palavra. Essa palavra agora é revelada dentro de mim e eu estou entendendo o que o Senhor quer dizer para mim. Obrigado, Espírito Santo, por ter feito isso. Mas eu peço, Espírito Santo, meu amigo, a partir de agora, faz morada em mim e transforma a minha vida de dentro para fora, pois eu quero ser um instrumento nas tuas mãos a partir de hoje. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Uau, que palavra maravilhosa e que oração poderosa que você fez agora junto conosco. Eu sei que agora o seu nome está sendo escrito no livro da vida e o Senhor quer te ajudar agora a construir a sua vida espiritual sobre Jesus. Dê lugar ao Espírito Santo, medite nessa palavra, peça ajuda dele, do Espírito Santo, para colocar em prática todos os dias da sua vida. Mas não ande sozinho, não fique desconectado do corpo de Cristo, porque se nós andarmos desconectados do corpo de Cristo, nós seremos facilmente arrebatados, seremos facilmente abalados. Se conecte à igreja, ao culto, ao Life Group. Você está vendo aqui já um telefone e você pode, através desse telefone aqui, mandar uma mensagem dizendo, olha, eu quero me conectar à igreja, eu entreguei minha vida a Jesus e eu quero oração. Também tem um código aqui, o QR Code, você pode escanear, vai ali para um questionário pequenininho, você coloca os seus dados e nós receberemos o teu e-mail e queremos facilitar a tua vida dentro do corpo de Cristo, te ajudar a se conectar, mas não fique longe, não fique desconectado do corpo de Cristo em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai começar junto com você uma grande aventura, a sua vida será uma grande aventura junto com o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Já está preparado para o próximo culto?
Nós vamos continuar aqui essa palavra poderosa. Estamos dando uma pausa aqui. Semana que vem nós vamos finalizar, se Deus assim permitir. Mas eu quero abençoar a tua vida agora, no nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo e viva sempre no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus.